Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Esse foi um pedido de um dos nossos membros do canal. E antes de começar também, muito importante, né, que você deixe aí o seu like, muito importante. Se inscreva no canal, por favor, e também ativa as notificações. Tem um sininho aí para você clicar e aí você recebe as notificações. Você escolhe lá todas as notificações, beleza? Dito isso, qual foi essa dúvida mesmo que essa nossa colega teve? Ela colocou que tinha certa dúvida em uma célula, né, da linhagem linfóide. E é essa célula aqui, pessoal. Vocês já conseguem saber que célula que é essa aqui? Eu digo para você, até porque a gente vai dar alguns detalhes, né, todos os aspectos que envolvem essa célula. E que célula é essa, de novo? Segunda vez que eu estou perguntando, hein? Isso aqui é um prolinfócito. E aí, como a gente está fazendo no curso, aliás, nas primeiras aulas do curso, eu colocava todos os elementos dessa célula para a gente poder identificar. E aí, mentalmente, né, de uma forma inconsciente, quando a gente olha para ela, a gente já sabe de que célula se trata. Então aqui a gente tem esse prolinfócito e quais são as características dele mesmo. Então, primeiro a gente gosta de falar do tamanho da célula, né? Fazer aquela descrição de fora para dentro da célula. Então, ela é uma célula ali de médio porte geralmente. Nada impede dela vir menor ou até com grande porte, né? Já imitando um blasto, por exemplo. No caso, um linfoblasto. Então, é uma célula de médio porte. Outra característica que a gente vai ter nessa célula é essa relação núcleo-citoplasma moderada. Por que eu chamo de moderada? Porque as células que a gente tem como referência, isso a gente sempre usa, né? Fazer a comparação desse prolinfócito, por exemplo, com o linfoblasto, com o mieloblasto, enfim. Essas outras células, geralmente elas têm uma relação núcleo-citoplasma mais aumentada, ou seja, eu tenho uma quantidade de núcleo que quase que toma toda a célula. Só que aqui a gente já tem uma quantidade considerável de citoplasma, né? Então, ó, a gente consegue ver aqui esse citoplasma aqui do prolinfócito, mas ainda é uma grande quantidade de núcleo. Então, eu também posso dizer que essa é uma alta relação citoplasma. Mas como a gente sempre faz essa comparação com as outras células, com quem que eu compararia aqui? Com o linfoblasto, geralmente é uma célula que tem uma alta relação núcleo-citoplasma, né? Citoplasma escasso, quase que você não vê citoplasma nas células anteriores. Claro que não é um padrão também. Outra característica, a gente vai citar dele aqui, é essa basofilia no citoplasma aqui, discreta, moderada, né? Não é aquele azul intenso que a gente tem, por exemplo, no plasmócito, no linfócito reativo, aquele por hiperbasofilia, no promielócito, enfim. Essas outras células que têm como característica esse citoplasma mais basofílico, diferente do prolinfócito, né? Que a gente tem aqui realmente esse tom mais acinzentado. Então a gente diz que é uma basofilia discreta, né? Uma branda basofilia. Mas uma característica dele, obviamente, o seu núcleo. Como é que é o núcleo dele? Geralmente, como a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente tem um núcleo redondo, centralizado, pode estar levemente lateralizado, isso também não é regra. Como é que está a cromatina desse núcleo, né? Algo muito importante. Aí a gente até consegue traçar uma escala, né, de coloração aí desse núcleo, ou melhor, desse núcleo, meu Deus do céu, que é quanto à sua compactação, que é exatamente quando a gente classifica a cromatina. É uma cromatina frouxa, delicada, é uma cromatina mais heterogênea, tem a mistura ali de áreas mais compactas, mais escuras, ou é uma cromatina já condensada, né? A gente até consegue traçar essa escala aqui exatamente nessa célula, nessa linhagem, melhor dizendo, dos linfócitos. Então, no linfoblasto, por exemplo, essa cromatina aqui ela é mais delicada. A gente perceberia aqui, não sei se vocês conseguem observar aqui,
mas nessa região onde eu estou passando aqui o mouse, a gente consegue ver que é uma área mais clarinha. Então, por exemplo, no linfoblasto eu veria a célula tomada por esse tipo de cromatina mais claro, onde a gente tem uma maior passagem de luz, poderia ser visível uma quantidade maior de nucleolos, por exemplo, por essa característica. O prolinfócito, ele tem por característica essa cromatina mais condensada, a gente já percebe um escurecimento. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês essa escala que eu estou falando. E, pessoal, o prolinfócito, por maior característica dele, a gente tem aqui, ó, uma característica marcante, realmente, esse nucleolo aqui, que em comparação com o padrão de nucleolo que a gente tem, ele é um nucleolo extremamente grande, né? Ele se apresenta dessa forma, ele chama a atenção. Essa região aqui onde eu marquei para vocês, ó. Isso aqui é um nucleolo grandão, não tem regra também quanto à sua posição, mas geralmente ele fica mais centralizado. Então essa é uma das principais características do prolinfócito. Vi uma célula com as características que eu acabei de passar e ainda tem esse nucleolo aqui, tá? Opa, é um prolinfócito, né? E aqui, como eu falei para vocês, eu tenho aqui uma comparação direta com o linfoblasto, né? Uma célula ali, ó, como eu falei para vocês, um citoplasma extremamente escasso, quase que não dá para ver citoplasma, diferente do prolinfócito, ó, o nucleolo aqui de novo, tem uma quantidade maior de citoplasma, a cromatina já está mais escurecida, só fazer essa comparação. Por isso que é importante a gente fazer comparação, conhecer realmente as outras células em que aquela linhagem, claro, todas as outras também estão envolvidas. E aqui a escalinha que eu falei para vocês, tá? Onde eu tenho de novo linfoblasto, eu tenho prolinfócito e eu tenho um linfócito, só para a gente fazer essa comparação de todas as células dessa linhagem, né? Cromatina aqui extremamente condensada, aqui é o meio termo, e aqui eu tenho a cromatina frouxa, né? Nucleolozão aqui aparecendo também, mas não se compara ao nucleolo aqui, que é tradicional do prolinfócito, certo? E aqui a gente vai ter algumas informações sobre essa célula, né? Quando é que ela aparece? O que é comum? Porque a gente tem que usar tudo a nosso favor, não é só a morfologia. Claro que ela é o predominante. Se eu vejo uma célula e tem todas essas características, eu já conheço ela, mas eu posso reforçar essa minha informação de acordo com o perfil, com o contexto. Então, por exemplo, o nosso prolinfócito, onde é que ele está presente? Primeira informação é que é uma célula que de certa forma, rara da gente encontrar. E é nesse ponto que a gente consegue fazer de novo como se fosse uma escala. Mas agora a gente vai fazer com a quantidade dos prolinfócitos, né? Então, essas células, quando elas, em sangue periférico, obviamente, quando ela aparece em um valor maior que 55%, certamente a gente tem ali a presença de uma leucemia prolinfocítica. Esse cara, então, tem uma leucemia só dele, né? Como se isso fosse alguma vantagem. A quantidade dela é o que vai dar para mim a maior suspeita de uma determinada patologia. Claro que eu não tenho como dar o diagnóstico, né? Quem faz isso através de solicitação de testes mais específicos, imunofenotipagem, né? Seria o médico. Já quando a gente tem um percentual ali que é menor que 55%, para ser mais exato, maior que 10% até 55%, a gente teria uma maior suspeita, teríamos um direcionamento maior para LLC mista, ou seja, leucemia linfocítica crônica mista. Mista por quê? Porque eu teria linfócitos maduros, né? E essa quantidade aí, nessa faixa mais ou menos ali de prolinfócitos. E aí, quando a gente tem
um percentual menor, né? Você viu que eu fui decrescendo maior quantidade para menor quantidade. Quando eu tenho essa quantidade de prolinfócitos menor que 10%, essa aqui já é até mais comum, né? A gente teria uma LLC típica, né? Onde a gente tem uma quantidade maior de linfócitos maduros, que é exatamente quando a gente tem aqui principalmente esses caras aqui que chamam bastante a atenção, né? Os linfócitos maduros, tá vendo? Tudo isso aqui é linfócito maduro. E a gente tem aqui as famosas manchas de Gumpert, ou seja, o linfócito ele se torna frágil de tal forma que quando o esfregaço ele é feito, esse linfócito maduro que está aqui, ele acaba se rompendo. E aí é mais comum mesmo, é uma situação mais comum entre essas patologias que a gente colocou, de encontrar alguns prolinfócitos. Lembrando, naquela faixa que a gente falou, né? Menor que 10%. Quando se encontra um percentual maior, aí vai aumentando lá naquela escala que a gente passou, beleza? Então, essas são as condições principais onde esses caras podem estar presentes. É isso aí então, pessoal, essa foi a dúvida, espero que tenha ajudado o nosso colega. Para você ter acesso a isso também, aliás, membros do canal, o Bionerdicos, eles conseguem solicitar uma aula, pelo menos semanalmente, para um tema que se tem dúvida, para algo que ajude a estudar, por exemplo. Enfim, assim como vocês tiveram a aplicação desse aqui, no caso do prolinfócito. Falamos da morfologia, falamos de onde ele aparece, fizemos comparações, né? Então é assim que a gente vai trabalhar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí de novo seu like, não dá para deixar de novo. Ativa as notificações de novo, tá? De novo não, né? Eu tô falando aqui porque se você já ativou, não precisa fazer depois. E se inscreve no canal, tá? É muito importante pra gente. Se você se tornar membro, você terá acesso ao curso completo. Estamos com muitas horas aí para que você tenha acesso ao conteúdo gravado e às aulas que estão sendo realizadas também ao vivo, beleza? Então é isso aí. Forte abraço para você. Tchau, tchau e até a próxima.